Aqui saudar a amada igreja na santa paz do Senhor. Amém. Glória a Deus pela rica oportunidade que está nos concedendo mais uma vez de aqui ser alimentado, como foi dito, o puro leite espiritual, a palavra do Senhor. Nós somos um povo bem-aventurado, porque está escrito na palavra Apocalipse 1:3, bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurado aquele que ouve, bem-aventurado aquele que cumpre. Precisamos ler, precisamos ouvir, precisamos colocar em prática aquilo que tem sido nos ensinado. É um pregador que diz que quem tem ouvido, ouça a palavra do Senhor. E diz que muitos têm ouvido, mas não para ouvir a palavra de Deus. É como ali Jesus dizendo a parábola do semeador, onde a semente está sendo lançada e uma parte caiu ali na beira do caminho e os inimigos vieram e roubaram. São aquelas pessoas que não dão importância à palavra de Deus, que lança para longe, que rejeita, e aí vem o inimigo e vai tomando essas palavras de vida eterna. Que nós não sejamos assim, porque eu falo, muitas das vezes já me peguei no meio de pregação ou de um louvor, pensando em coisas que está longe daqui, e ao mesmo tempo eu clamo, peço misericórdia ao Senhor. Eu creio que acho que todos também já aconteceu isso, né? Então nós temos que nos autopoliciar, nós temos que esquecer de estar olhando para o próximo, mas olhar para dentro de si, e ver se realmente nós estamos ligados com a mensagem qual está sendo anunciada, porque o Senhor quer nos abençoar através da sua palavra, e nós temos tido cada dia esta maravilhosa oportunidade de ouvir a mensagem de Deus. E quem veio para ouvir, dá glória ao Senhor. Glória a Deus. Eu já peço aos irmãos que estejam abrindo em Salmo 50. Salmo 50, eu confesso aos irmãos que quando eu recebo esta maravilhosa oportunidade de estar aqui anunciando a palavra, ontem foi à noite, o pastor mandou mensagem, e aí no momento ali eu já comecei a ler alguns capítulos, algumas passagens, aí vi uma passagem, uma palavra, mas durante a noite eu sou assim, sempre de estar com esse temor, com essa preocupação, que é uma grande responsabilidade de estar aqui falando, não é de qualquer palavra, são palavras puras, palavras de vida eterna, e eu não consigo dormir direito quando eu estou assim, que eu fico sempre acordando e meditando, ao mesmo tempo que eu acordo já vou meditando na palavra aí, pedindo a Deus para que venha revelar no sonho, à noite, e amanhecendo o dia. Na hora que eu abri os olhos, Deus me levou a esta mensagem aqui no Salmos 50. Eu vou fazer, por enquanto, a leitura do último versículo, 23. Salmos 50, 23. Diz assim a palavra do Senhor: aquele que oferece sacrifício de louvor me glorifica, e aquele que bem ordena o seu caminho, eu mostrarei a salvação de Deus. Vou repetir: aquele que oferece sacrifício de louvor me glorifica, e aquele que bem ordena o seu caminho, eu mostrarei a salvação de Deus. Nós vamos, pela graça de Deus aqui, meditar numa vida aprovada, conduta cristã, promessa de Deus, a salvação. Não é coisas que não temos conhecimento, mas Paulo ele diz aos Filipenses, não me canso de dizer as mesmas coisas, porque é para segurança. Talvez você venha aqui pensando em vir uma coisa nova, uma coisa que nunca ouviu, não. Mas a forma com que Deus fala conosco, através de cada servo, é diferente.
A uns Ele dá a oportunidade maior de levar à profundidade da Sagrada Escritura. E creio que Deus há de falar conosco nesta noite, profundamente em nossos corações, para que nós venhamos sair daqui, não do jeito que nós adentramos por aquela porta, mas sim transformado. Que o Espírito Santo nos dê esta graça de estar aqui entendendo e também pondo em prática, de estar aqui aplicando cada dia o ensino, o qual Deus tem falado conosco. Meus amados irmãos, se nós formos pontuar aqui a respeito do Altíssimo, do Criador, dos atributos, das virtudes, nós podemos falar do poder de Deus, de um Deus galardoador, de um Deus luz, de um Deus que dá livramento e muitas outras coisas. Eu creio que cada um que for fazer essa leitura, Deus vai revelar algo no coração e vai dar oportunidade para estar compartilhando com os demais. É assim que Deus usa cada servo. Nós não podemos nos exaltar e achar que nós estamos na frente, que nós sabemos tudo, que nós somos melhores do que vocês que estão ouvindo. Mas cada um que faz uma leitura, que busca com sinceridade, Deus revela algo e aprendemos com os demais que aqui estão. Eu conheço um pregador que ele tem 40 e tantos anos de ministério ou mais, e ele fala que aqui é a escola onde ele aprende com o mais velho, com o mais novo, e até com a criancinha ele aprende. Até com a criancinha ele aprende. Então, que nós venhamos ter esta humildade. Amém? Meus amados irmãos, para nós entendermos a mensagem qual Deus tem para nos falar esta noite, eu quero recordar um texto, o qual o apóstolo Paulo, ali na caminhada, na missão qual Deus tem enviado na cidade, o qual ele estava, Atos 17, ele chega a um determinado lugar e vai ver um santuário onde está escrito ao Deus desconhecido. Uma cidade entregue à idolatria, uma cidade que andava oposta à vontade de Deus. E Paulo, vendo esse santuário, e ele diz assim: a esses que você adora sem conhecer, olha, a esses que vocês estão adorando sem conhecer, é o que eu estou pregando. É esse que eu estou pregando. É o Deus que criou o céu e a terra, que fez todas as coisas, que não habita em templo feito por mãos humanas, que não necessita de ser servido, pois dele mesmo vem a respiração, meu irmão. Dele vem toda a necessidade humana. É ele que supre toda a necessidade do povo, da criação. E ele diz mais ainda: ele fez os céus e a terra não para que fosse ficado vazio. Foi falado aqui pela ministração do evangelista, ele levou lá no Isaías e citou essa passagem. Ele fez todas as nações e colocou sobre a face da terra. Deu um tempo e um limite. Nós temos um tempo aqui para servir, meu irmão, a Deus. Nós temos limite. Não é como muitos pensam: eu posso ir em qualquer lugar fazer o que quero, não. E ele diz mais ainda, que além de fazer todas as nações, deu tempo, deu limite de habitação, para que o pudesse buscar, e procurando, talvez o pudesse achar. Ainda que ele não está longe, porque muitos estão procurando Deus na cruz. Sabe por que eles não encontram? Porque o Deus que ele vê na cruz é o Deus que está no nosso meio, e lá não se encontra mais. A forma com que muitos estão buscando não vai encontrar ao Senhor, ao Criador, porque muitos batem, mas batem na porta larga, meu irmão, e a porta de entrada é a porta estreita. O caminho largo é o caminho de perdição. Muitos buscam, mas não vê, porque busca segundo o próprio entendimento e não pela revelação do Espírito Santo. Muitos pedem e não vai receber, porque pede para satisfazer os próprios prazeres, os próprios deleites. A maneira correta de encontrar o Criador é na direção da palavra do Senhor, é ordenando os caminhos, é seguindo aquilo que Ele tem nos ensinado. Muitos têm adorado, muitos têm falado do nome do Altíssimo, têm até citado versículos como aqui nós lemos, como
está escrito nesse salmo, fala de Deus, cita o nome de Deus, mas Deus vai dizer: quem te deu esta permissão para que você falasse? Porque as minhas palavras não podem estar em qualquer boca, não, porque as minhas palavras são palavras puras, palavras de edificação, palavras de vida eterna, e vocês não andam como as minhas palavras ensinam, então não cabe a vocês de estar lançando a minha palavra. São para aqueles que têm uma vida ordenada, aqueles que andam, aqueles que assim como fala, assim vive a palavra de Deus. É desta maneira que eu me agrado. É uma vida, uma boa conduta, tem que estar alinhada à palavra de Deus. E ele inicia, o salmista, falando de um Deus poderoso, como nós vamos ver aqui, que criou todas as coisas. O Deus poderoso, o Senhor, ele fala e chama a terra do nascer do sol até o seu ocaso. Deus, há muito tempo que tem falado com a criação. Não criou a criação para que fosse isolada, meu irmão. Não. Deus, ele quer interagir. Foi assim desde lá do princípio, com Adão ali e Eva. Ele vinha na viração do dia, ali, para ali estar com ele, até que ele veio a transgredir os mandamentos e assim lançado ali do jardim do Éden. Mas Deus iniciou um trabalho, um plano para buscar, para reconciliar a criação, né, para que possa estar interagindo e possa estar em comunhão com Ele. E diz a palavra, Paulo escreve aos Coríntios, 2 Coríntios 5, que em Jesus Deus estava reconciliando o mundo consigo mesmo. É só quem acredita em Jesus Cristo. É só quem dá crédito às palavras, porque nem todos têm dado crédito às palavras de Deus. O Deus poderoso, o Senhor, olha como é que ele diz a respeito de Deus, o Senhor. Porque muitos dizem Senhor, mas não faz o que está mandando. Mateus 7, nós conhecemos, creio que todos conhecem essa passagem. Me chama de Senhor, Senhor, mas por que não faz o que eu estou mandando? O que eu estou ordenando? Malaquias diz mais ainda: se eu sou pai, cadê minha honra? Se eu sou Senhor, cadê o meu respeito? O que não faz o que eu estou mandando? É preciso nós exercitar cada dia esta fé, esta piedade, como Paulo diz a Timóteo, que para pouco proveito há o exercício físico, mas exercite a piedade. Precisamos pôr em prática cada dia as palavras de Deus. Cada dia nós temos que lutar e procurar ser melhor. Porque eu vi hoje, eu abrindo os vídeos, eu vi um pregador diz assim: o crente tem um livre-arbítrio? Eu disse: tem não. Tem não. Porque nós somos servos. Nós somos comprados com o precioso sangue de Jesus. Não foi para fazer a nossa vontade mais, e sim a vontade do Altíssimo. Se vocês não entendem assim, então lugar, vocês estão perdendo tempo. Surge mais ainda. Foi desta maneira. Aí eu posso ir? Posso fazer o que eu quero? Não. Não levantamos a mão para servir aquele que reina para todo sempre? Nós não confessamos no batismo? Paulo não fala aos Romanos no capítulo 6? No capítulo 7 também? Nós não confessamos que cremos nele e não entregamos a nossa vida a Jesus? Somos servos, somos escravos. Não vamos para nós fazer a nossa própria vontade. Não. Aí eu entendo assim, então você não está enxergando como Atos, Paulo fala em Atos, não. Você não está na revelação do Espírito Santo. Se não é assim que você entende, você não está na revelação do Espírito Santo. Você está segundo o seu próprio entendimento. Nós precisamos buscar pela revelação do Espírito Santo e não se inspirar no próprio entendimento. Ele fala, ele chama por toda geração, de sol a sol, desde o começo, pelos profetas e nos últimos dias através do Filho. Deus em momento nenhum deixou de se manifestar a criação. Em todo momento ele está se manifestando a criação. E de Sião perfeita em formosura resplandece Deus. Ele é luz, não há trevas. E quem está na luz, assim, quem está na luz como ele está, tendo comunhão. Temos comunhão um com o outro, e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado.
Mas se dissermos que estão na luz, e as obras, o testemunho, a procedência está oposto, estão mentindo. Na verdade está em trevas. Estar na luz é estar na vontade de Deus. Andar no Espírito é andar na vontade de Deus. É assim que a palavra nos ensina. E não na vontade própria. Porque o Espírito ele veio para convencer o homem do pecado, da justiça e da condenação. Certa vez eu falei para porque havia ali um caso ali de separação, e eu disse assim, mas vem cá, o Espírito Santo veio para quê? Para convencer? Não foi para restaurar? Foi. E você quer destruir? Você quer separar? É o último caso. Não é assim. Então estar na luz é estar na vontade de Deus. A palavra nos diz em Salmo 119 que na exposição da palavra de Deus é no expor, é no falar, no pregar, proferir palavras não minhas, palavras que vêm de Deus, porque Jesus falou, essas palavras não são minhas, mas do Pai. É no expor a palavra de Deus que ela dá entendimento aos simples. Salmo 119, 130. É na exposição da palavra de Deus que ela liberta. Então, se nós sabemos que a palavra de Deus liberta, nós vamos ocultar, nós vamos deixar de falar a verdade, porque por medo ou por buscar glórias humanas, meu irmão, muitos estão ocultando, estão deixando de falar a verdade. Como é que essa pessoa vai ter esperança? Ontem eu estava falando com o nosso irmão Pedro, porque tem hora que eu já vi muitos falar assim, é só você que sabe. Eu falei, não, essas palavras não é minha, é palavra do Altíssimo. Eu tenho convicção no que eu estou falando, eu tenho certeza do que eu estou falando. Porque eles se acham, eles pensam que nós estamos querendo ser mais, que só nós que sabemos. Não, não é. Nós temos que ter a verdade, tem que prevalecer. Foi assim que Paulo falou, quando estava ali com Tito ali, em Jerusalém. Que muitos queriam fazer com que circuncidasse, ele falou não. Para quê? Para que a verdade prevalecesse. Nós não podemos render à vontade do mundo. Não podemos deixar ser levado por influência do mundo, porque é a igreja que é coluna e esteio da verdade. Eles não sabem nem sequer quantos livros tem na Bíblia. Não se sabe nem quem veio primeiro, Adão, ou Abraão, ou Moisés, não sabe. Como é que eles podem nos querer influenciar, deixar levar pelos pensamentos? Não. Não podemos deixar que isso nos aconteça. O nosso Deus, ele vem, não se calará. Adiante dele um fogo consome e há grande tormento ao redor dele. Chama os altos céus e a terra para julgar o seu povo. Deus, ele é o justo juiz. Não é como muitos pensam, que vê só apenas o Deus amor, que não consegue enxergar o Deus juiz, o Deus que não tem comunhão com o mal, o Deus que cobrará daqueles que não optaram a fazer a vontade. Muitos recusam crer. O orgulho não deixa aceitar. É o orgulho. Se nós não aceitamos uma pessoa dentro do nosso lar com condutas erradas, com imoralidades, você acha que Deus vai nos aceitar? Um Deus santo? Um Deus luz? Um Deus justo? Um Deus reto, como aqui está escrito? Não vai não. Se engana. Ele virá para julgar. No mesmo capítulo de Atos 17, ele chama aí de ignorância. Quando ele cita lá que ele fez para que buscasse, talvez procurando pudesse achar, ainda que não está longe. Ele diz assim, mas não pensa que o Criador pode ser comparado com pedra, com madeira, com ouro, com prata? Não pense não. Porque lá em Deuteronômio, o próprio Moisés diz, vocês ouviram a voz, mas não viu figura nem imagem de nada? Por que vocês ficam criando imaginação nas suas mentes, querendo desenhar o Deus, fazer escultura? Vocês não viram, além de ouvir a voz, vocês não viram nada. Aí ele diz assim, mas Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Olha, idolatria, viver na ignorância, falta de conhecimento,
não tem a luz divina, não foi iluminado. Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas Ele manda. Ele não está pedindo. Ele está mandando porque Ele é rei. Ele é soberano. Quem pede é nós. Você pode fazer um favor para nós? Ele manda que todos se arrependam, porque está um dia, e já tem no calendário do Criador um dia destinado em que há de julgar os vivos e os mortos. E isto Ele deu certeza com provas incontestáveis. Atos capítulo 1, ressuscitando Jesus Cristo, o qual está em nosso meio, está passeando em nosso meio, porque a palavra de Deus não pode mentir, Deus não mente. Ele deu prova, mais de 500 pessoas, e nós acreditamos porque nós temos fé no Deus vivo e verdadeiro, e não no Deus da cruz, naqueles que eles estão ainda. Um pregador, ele diz que nós vamos ver Jesus, mas não vejo o Jesus, meu irmão, de Roberto Carlos. Nós vamos ver o Jesus, mas não o Jesus que está lá com os braços abertos, lá na Guarabara, não sei lá, no Rio, que não pode aparar uma bala perdida. Não, não é esse Jesus que nós vamos ver, o Jesus que eles estão carregando uma dor, onde uma grande multidão, sem entendimento, sem luz, vai seguindo. Nós vamos ver o Jesus. Você sabe qual é o Jesus que nós vamos ver? Pergunta o seu irmão qual é o Jesus que nós vamos ver. Nós vamos ver o Jesus que João viu. Nós vamos ver o Jesus que João viu. É esse Jesus que nós vamos ver. Esse mesmo pregador, ele diz que um irmão foi visitar uma igreja daquelas tradicionais. Eu não sei muito falar sobre isso, o pastor tem mais conhecimento. E ele diz que essa igreja não dá glória. Parece um povo que está no velório. Nem o velório é desse jeito, meu irmão. Porque hoje o velório está uma conversação. E não dá glória, aquela igreja fria. Que ele falou que até com um pinguim está lá dentro, sai com pneumonia. E tão fria que é. E ele disse que o pregador está lá, deu oportunidades assim. Nós vamos receber uma coroa de glória. E ele disse, glória a Deus. Nós vamos receber umas vestes resplandecentes. E ele disse, glória a Deus. Nós vamos receber uma casa, um edifício, não construída por mão humana. Aí ele não aguentou, meu irmão. Ele deu glória a Deus e saiu no meio de todo mundo. E glória a Deus, e saiu. E aí o pastor daquela denominação foi e perguntou onde aquele irmão estava, onde ele morava. O outro diz, eu sei, pastor. E ele morava num lugar muito simples, na zona rural, numa casa toda com goteira, bem simplesinho e humilde. E aí quando ele chegou, esse irmão estava trabalhando ali com a enxada, e ele viu aquele carro. Ninguém nunca veio aqui com um carro desse na porta da minha casa. E aí quando ele chegou, ele reconheceu o pastor daquela denominação. E ele disse, meu pastor? Eu disse, meu pastor não, eu não sou pastor seu. Eu sou o pastor da denominação tal. A denominação ao qual você estava, o qual você perturbou o culto. Eu perturbei, pastor? Perturbou, dando glória? Eu disse, não, eu não sou culpado, pastor. Quem é culpado é o pregador. Como assim? Como é assim que o pregador é culpado? Ele diz, você lembra que o pregador falou que nós vamos receber uma coroa de glória? Que eu dei glória a Deus? Olha, pastor, o meu chapéu todo furado é o que eu tenho, de palha todo rasgado. Já pensou eu com a coroa de glória? Aleluia! Quem vai dando glória, pode glorificar o nome do Senhor. E ele diz mais ainda, pastor, você ouviu eu falar que nós vamos ter umas vestes resplandecentes? Ó, pastor, só tem essa aqui e aquela que eu estava no culto. Talvez você tenha um guarda-roupa cheio, por isso você não deu glória. E ele falou mais ainda, pastor, faça favor, entra aqui na minha casa. Quando chove uma tribulação, molha mais aqui do que lá fora. E eu vou receber um edifício não construído por mãos humanas. Eu vou dar mais glória, pastor. Mais glória, porque tem promessa, o qual o salmista revelou através desta palavra. Promessas de vida eterna, mas precisamos ordenar o caminho. Precisamos ordenar o caminho. Precisamos pôr em prática aquilo que Deus nos ensina a cada dia. Esse pastor converteu aquele dia. Falou, amanhã você vai para a minha igreja e vai dar glória mais.
e da glória mais nós. Porque quando nós convertemos, ficamos envergonhados, até de dar paz, meu irmão. Não é assim? A Bíblia carregando com medo da reação do mundo, porque nós não estamos mais com ele, meu irmão. Pedro cita, 1 Pedro 4, eles acham estranho porque nós não estamos mais com eles. Eles zombam de nós porque nós não caminhamos mais com eles. Mas eles não sabem que há de dar conta para aquele que reina, que vive para todos sempre. Eles não sabem que há de dar conta. Por isso que quando nós convertemos, por isso que quando nós aceitamos a Jesus, começa logo de casa, meu irmão. Começa logo aqueles mais próximos a zombar, a querer fazer chocarrice conosco. Mas não devemos envergonhar de Cristo, porque aqueles que se envergonham de Cristo serão envergonhados no dia do juízo. Mas aqueles que confessam o nome de Jesus será confessado pelo Pai. Será honrado. No versículo 5, ele diz: congregai os meus santos, aqueles que fizeram comigo uma aliança com sacrifício. Congregai-os. Alguns aí desigrejados falam que não precisa estar na casa de Deus todo dia, mas quer estar em festa todos os dias. Se tiver aniversário, quer estar todos os dias. Se tiver conversa para falar da vida dos outros na praça, quer estar todos os dias. E não tem esta alegria como salmista: alegrei quando me disseram, vamos na casa do Senhor. Este momento é um momento maravilhoso de estarmos aqui reunidos. Porque nós não estamos aqui só nós, tem um Altíssimo, o soberano que está no nosso meio passeando, Jesus Cristo. É por isso que o salmista entendeu e diz: não há outro lugar melhor senão na casa do Senhor. Porque na casa do Senhor o Senhor está. O Senhor não deixou nós virmos aqui sozinhos. Não teria sentido de estar aqui sozinho sem a presença de Deus. Não fique como alguns, Hebreus 10, 25, sem congregar. Não fique como alguns, exorta. Todos os momentos. Bora, meu irmão, para a casa do Senhor. Bora, meu irmão, buscar o Senhor. Lá tem uma palavra, minha irmã, de consolo. Lá tem uma palavra, minha irmã, de vida eterna. Lá tem uma palavra de transformação. Lá está a própria palavra no meio de nós, Jesus Cristo, meu irmão. A própria palavra está em nosso meio. Como não ver este lugar como o melhor lugar? Como não entender assim? Porque se eu leio a Bíblia e não entendo desse jeito, eu não estou na revelação do Espírito Santo. Eu não estou na vontade de Deus. Congregai os meus santos, aqueles que fizeram comigo uma aliança com sacrifício. E os céus anunciam a sua retidão, pois Deus mesmo é o juiz. Julgará as nações, os povos. Ouve, povo meu, e eu falarei, ó Israel. E eu, Deus, o teu Deus, testemunharei contra ti. Olha quem está de olho em nós. O poderoso vai dar testemunho das nossas obras. Por isso que muitos andam. Eu falei com o irmão Pedro esses dias também. Muitas das vezes as pessoas andam como se Deus não existisse, se Deus não estivesse vendo. Muitas das vezes nós andamos de uma maneira como se Deus não está vendo, como se Deus não existisse, e anda fazendo coisas que para nós muitos não viram, mas não é para o homem que nós vamos dar conta, é para o Criador que nós vamos dar conta. Nada está encoberto diante dos olhos do Senhor. Ele virá como uma testemunha feroz, Malaquias, contra todos os adúlteros, feiticeiros que praticam mal, roubadores, mentirosos. Ele vem para testemunhar contra todos esses. Ele vem como o fogo do ourives, o sabão do lavadeiro. Ele vem para purificar o povo dos pecados. Foi assim que o profeta Malaquias ele cita no capítulo 3, quando ele anuncia o percussor João Batista, o mensageiro daquele que vem, uma nova aliança, o mensageiro de Jesus Cristo. E ele vai falar que muitos hão de procurar. E quem vai subsistir diante da presença dele? Quem pode ficar de pé diante do Todo-Poderoso? Quem pode? Não podemos faltar com esse entendimento. Quando estiver fazendo algo, lembra, recorde, diga para o seu irmão: Deus está vendo. Deus está vendo. Deus está vendo.
Deus está vendo tudo o que está se passando. Olha o que o Salmo vai falar na frente. Pensava que eu era como tu. Pensava que eu não estava vendo. Pensava que eu estou concordando. Vou trazer a memória agora. Chegou o momento. Vou puxar aqui no telão, nos vídeos de recordação, o qual eu estava filmando, para ver onde é que você estava no dia tal, no ano tal, com quem e o que estava fazendo. Vai ter esse dia. Vai chegar esse dia. Ele virá como testemunha contra aqueles que praticam impiedade, aqueles que não concordam, que lançam as palavras deles para longe, que rejeita a oportunidade de salvação. Diz mais ainda: eu não te repreendo pelos teus sacrifícios, ou holocausto, que estão de contínuo perante mim. Da tua casa não aceitarei novilhos, nem bode dos teus currais. Pois meu é todo animal da selva, e o gado sobre milhares de colinas. Conheço todas as aves dos montes, e é meu tudo o que se move no campo. Se eu tivesse fome, não te diria, pois meu é o mundo e tudo o que nele há. Como carne de touros e bebo sangue de bodes. É assim que ele faz a pergunta. Já parou para pensar nesses versículos que nós acabamos de ler? Deus fez todas as coisas. Deus supre todas as coisas. Deus é autossuficiente. Antes de existir céu e terra, ele já existia. Salmos 90. Monte, ele já existia. Foi ele que fez, foi as mãos dele que nos fez. Somos geração de Deus. Estamos sendo preparados para as boas obras, meu irmão. A cada dia as mãos do Senhor estão trabalhando no vaso. Cada dia Deus está modelando. Cada dia Deus vai enchendo das suas virtudes. Vai enchendo de alegria, vai enchendo de temor, vai enchendo de sabedoria, do conhecimento, vai adornando com o espírito de mansidão, porque é assim que Deus quer e é assim que Deus agrada. Não fique pensando como muitos, como eu já ouvi, eu não dou dízimo, mas eu dou muito mais do que o dízimo, porque você é contra o dízimo. Não pense que vai ser reconhecido por Deus porque oferta uma quantidade maior, como Ananias e Safira, que ainda não falou a verdade ali, queria buscar glória, mentiu e buscar reconhecimento. Caim chegou, Abel chegou para ofertar, mas não foi pela oferta que Deus repreendeu, foi para a conduta. Foi para a conduta, que a palavra nos diz que ele atentou não para a oferta, mas ele atentou para Caim e a oferta. Ele atentou para Abel e a oferta não foi diretamente na oferta, foi diretamente no coração daqueles homens. Deus sondou o profundo. Com que propósito estão dando? Nós falamos isso ontem, né, meu irmão? Falamos isso ontem. É o propósito. Deus está vendo com que propósito nós estamos dando. Porque o próprio Paulo diz: não pode dar tudo, mas se não tiver amor, nada adiantará. Fica anos e anos vendo pessoas, meu irmão, na necessidade, oprimindo o trabalhador. E tem um versículo forte para os patrões, Tiago capítulo 5. E depois no final do ano sai dando roupa, sai dando comida aí, e fica tocando a trombeta para ser reconhecido. Já recebeu o galardão. Assim diz o Senhor. Já recebeu o galardão. Até pregadores que estão pregando agora e buscando reconhecimento. Eu ajudei a pessoa e a pessoa botou aquilo dentro. Um lanche, eu perguntei o que você está fazendo. Aí diz assim: não vou levar para meus filhos. Aí disse: não tem problema, não faça isso não, pode comer 1, 2 ou 3. E se você quiser mais, você pode comer. E depois que você comer e fartar, eu vou comprar o dos seus filhos, você vai levar. Em plena pregação, falando essas coisas. Buscando glórias, reconhecimento, o que a mão direita, isso eu ouvi da minha avó. Nem sabia ler o que a mão direita faz, e eu nem entendi o que ela estava dizendo. O que a mão direita faz, a esquerda não pode saber. Ela falava isso direto para mim e eu nunca entendia. Você vê, não tinha conhecimento, nunca aprendeu a fazer um arco, aprendeu a hora na prática. Quando ela casou, ela começou a buscar e começou assim, aprendeu na prática ali. Mas não sabia nada, nunca foi na escola. E eu lembro que um dia ela falou para mim bem assim, ela falou que
Foi uma resposta muito assim, mais forte, mas ela não falou com rebeldia dentro dela, porque ela conhece o coração dela e conhecia o temor que ela tinha a respeito pelo pai. E ela botou a filha dela, a primeira mulher dela, na escola, e o pai dela perguntou: por que você está levando tua filha para a escola, lugar de mulher, na cozinha? Ela disse: para não ficar burra como eu. Foi isso que ela falou para o pai dela. Porque ela sabe que o conhecimento, quem não tem conhecimento, será destruído, será cativado, aprisionado. Muitos estão presos a ensinos de pessoas que estão na frente, que não têm fidelidade à palavra. Você quer ser esse ministério, como já vi um dizer? Você quer ser padre? Não, então não precisa saber a palavra. Olha, não lê muito não. Aqui tem um que ouviu falar um dia, mas da minha tia, não lê muito não. Lá eles ensinam que não lê muito não, para não ficar doido. Não vai pregar, não está na frente, deixa para os obreiros. Não é assim não. Todos foram chamados para anunciar as grandezas. Todos são reis e sacerdotes. Todos estão aqui aprendendo para que não seja enganado. Todos. Eu não te repreendo, não é por isso. Não é por essas coisas. O próprio Isaías nós estamos aprendendo. Sacrificava, Isaías capítulo 1. Mas a conduta não mudava. Pedia perdão, mas não tomava posição, meu irmão, em fazer a vontade de Deus. Nós precisamos posicionar e pedir a Deus um espírito resistente de temor, um espírito que esteja disposto a fazer a vontade de Deus. Ele diz no versículo 14, olha: oferece a Deus sacrifício de louvor, paga ao Altíssimo teus votos, invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei e tu me glorificarás. Faça isso, cumpra com as minhas palavras, cumpra com a palavra, com o voto. E quando me clamar, eu vou dizer: estou aqui. E vou dar livramento quando estiver na angústia. Hoje eu citei esse salmo, e não sei se alguém viu. Salmo 127. Estava lá dentro, eu só ouvi a guitarra, ai, pá, bum, quase na grade do Cresce. Eu corri para ver. Um carro, a Paraty, em cima da calçada, quase na grade, quase a caçamba de lixo ia passando, e ele entrou de uma vez, ele bateu e jogou em cima, bem onde nós ficamos. Às vezes lá. Eu falei: se não for a mão do Senhor, aleluia. Guarda nenhum, médico nenhum pode nos dar livramento. Polícia nenhum pode nos dar livramento. É a mão do Senhor. Já vi duas cenas ali. Uma foi de um poste, o qual a pessoa estava aprendendo, ele bateu naqueles postes que tem ali, subir na avenida. Bateu, foi cair lá onde eu moro, no jardim, na beira da grade. A mulher tinha acabado de passar com a criancinha, meu irmão. Olha como Deus está trabalhando todos os dias, e nós não reconhecemos e não agradecemos muitas das vezes. Esse Deus é o Deus que nós servimos, que nós pregamos, é o Deus que Paulo pregou ali. Esse é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus vivo e verdadeiro, o Deus do impossível. Faça isso. O verdadeiro sacrifício de louvor vem de um coração temente, de lábios puros. E depois que você fizer isso, cumprir com a minha palavra, cumprir com a palavra, pode me clamar que eu vou dizer: estou aqui, darei livramento, porque Ele é o nosso escudo, socorro presente no tempo da angústia. Quando nós obedecemos, foi pregado várias vezes aqui, algo espiritual, uma barreira espiritual vai se colocar em nossa frente, de maneira que o mal não vai nos atingir. Invoca no dia da angústia, e eu te livrarei e tu me glorificarás. Agora ele vai dizer àqueles que rejeitam a palavra, que é irreverentes, que não são tementes, aqueles que não encontram Deus no coração. Salmos 10. Ele vai citar o ímpio. Diz não a Deus, mas nós falamos ontem na oração dos varões, e pedimos aos irmãos: anima-se, porque a igreja unida, Salmo 133, em união, é bom, é suave, é sinal de vitória. Onde tem faltado nas orações dos varões? O orgulho
do ímpio, faz com que não aceite o reinado de Deus, a soberania de Deus, a existência de Deus. Mas sabem eles que existe um Criador, que nada foi por acaso. Imagine a sua casa, a garagem vazia. De repente você chega lá e tem um carro, a primeira coisa que você vai dizer: quem colocou esse carro aqui? Quem foi que fez isso? Ou você vai achar que aquilo apareceu do nada? Você vai interrogar quem foi que colocou esse carro aqui? A mesma forma, quando nós olhamos para as coisas, alguém colocou, meu irmão? Foi Deus. A criação humana, quem colocou foi Deus. Vegetal foi Deus. Os aços foi Deus. O visível foi Deus. O invisível foi Deus. É as mãos de Deus trabalhando e operando dia após dia. Não foi por acaso, não é como eles dizem, não há Deus, não é. Salmos 10, quem tiver a oportunidade vai lá e lê como é a conduta do ímpio. Ele diz ao ímpio, porém, diz Deus: que direito tens de recitar as minhas leis, ou de tomar a minha aliança na tua boca? Esta palavra é palavra santa, palavras puras, 7 vezes refinadas. Para recitá-las, essas palavras, quem que está dentro do coração, vivendo, dia após dia. Porque Jesus, ele vai citar ali, Mateus vai citar, que Jesus pregava com autoridade, e não como os fariseus. Fermento dos fariseus, hipocrisia. Ele vai citar também no capítulo 16. Jesus pregava com convicção, com temor, com obediência. Assim como ele falava, assim ele vivia. Quem te deu o direito de recitar as minhas palavras? Pessoas fazendo paródia com os versículos bíblicos, não tem temor, não temem falar da palavra de Deus, são rebeldes, ímpios. Ao ímpio, porém, diz: que direito tens de recitar as minhas leis, ou de tomar a minha aliança na tua boca? Tu odeias a correção. Olha, quem não aceita a correção é ímpio. Porque Deus corrige a que ama, e a sorte que tem por filho. Não te enojes quando por ele for corrigido. A correção a princípio não parece ser bom, mas quem exercita produzirá fruto de justiça. Hebreus 12. Ainda que venha arder no momento, meu irmão, mas aguenta aí o ardor. Depois vocês vão ver, porque a correção é para o nosso bem, é para a disciplina. Para isso que o Senhor faz. Tu odeias a correção e lança as minhas palavras para detrás de ti. Olha, eu conheço uma pessoa que serviu mais de 4 anos, e ela começou a ignorar as palavras de Deus, e quando falava em Deus, misericórdia. Tudo você é Deus agora, tudo você é palavra de Deus, tudo você agora é só isso. Não, vou falar o quê? Porque quando eu estava na caçada, meu irmão Calvo, eu falava de caçada. Quando eu estava no futebol, eu falava de futebol. Quando eu estava no pescada, pescada. Agora eu estou na palavra de Deus, eu vou falar a palavra de Deus. Lá no CREAS, é por isso que muitos não me suportam. É por isso que muitos ali no CREAS começam a se irar, porque Deus dá a graça para mim, e olha que dá a graça é na palavra de Deus, é tudo a palavra de Deus. Porque eu tenho a graça de Deus, eu creio no chamado de Deus na minha vida. Sei que preciso melhorar todos os dias, e busco a Deus, e clamo, e choro também, muitas das vezes. Peço misericórdia a Deus. Tu odeia a correção e lança as minhas palavras para detrás de ti. Quando vê um ladrão, consente com ele. Olha, tem comunhão com o mal. Olha, deixa eu recordar aqui agora. 2 Timóteo capítulo 2. Segue a paz, a justiça, o amor, a fé, com os que com o coração puro serve a Deus. Não é com qualquer pessoa que quer deve andar, não. É só ir para lá, 2 Timóteo capítulo 2, onde ele fala do obreiro aprovado. Com os que com o coração puro segue, é para seguir com esses.
Crente com descrente não dá certo. Quando eu converti, não ignoro eles, não desrespeito eles, não desmereço eles. Meus amigos que foi de caçada, de futebol, converso numa boa, amo, desejo a salvação para eles, mas está no mesmo lugar que eles, não. Glória a Deus, é verdade, Jesus. Quero ver quem me viu a partir do momento que eu desci as águas num bar. E eu não saía do bar. E meu pai falou um dia: não é preciso estar todo dia na igreja. Aí eu virei para ele e falei assim: eu estava todos os dias no bar, não demorava das 5h30, eu estava em Ilhéus. Todos os dias, de domingo a domingo. Hoje eu estou todos os dias na casa do Senhor. Aleluia. A gente já entendeu. Você prefere voltar para o bar ou estar na casa de Deus? Isso eu falei para meu pai. Parou por ali. É para alegrar em ver uma pessoa que estava no mundo. Eu vi aqui um testemunho de um aqui também, estava com nós evangelizando lá do outro lado. E o rapaz orou, falou para ele assim: só quem conheceu você para ver a transformação que está hoje. Era num bar bêbado, ele está sabendo quem eu estou falando. Era num bar ali tomando, todo final de semana. Era ali, de vez em quando alterado ali a voz. E hoje é no espírito de mansidão, hoje é pregando a palavra do Senhor. Eu ouvi e vi ele, mais eu e mais, acho que uns 2 estavam aqui, nós evangelizamos. Que o outros louva, não nós mesmos. Que o outros louva, que reconheça, não nós mesmos. Porque para isso Deus nos chamou, para dar um bom testemunho. Que veja assim, quem foi fulano e quem é fulano hoje. Deus, quando Ele pega uma pessoa, Ele pega para transformar, Ele não para a obra. E Ele vai concluir a obra. Tenho por certo que aquele que iniciou vai concluir a obra. Vai purificar, porque Ele veio como sabão do lavadeiro, com o fogo de olivo para purificar de todo o mal. Consente, quando vê um ladrão, consente com ele. Tem parte com os adúlteros. Olha, tudo isso aí é obra da carne. Pedro diz: não, que ninguém venha padecer como homicida, como ladrão, como malfeitor. 1 Pedro 4, se não faz memória. Que não venhamos padecer como estes. Tem parte com os adúlteros. Usa a tua boca para o mal. Olha, Paulo ele fala ao contrário. E nós cremos também que é assim. Que os nossos membros não devem ser apresentados mais como um instrumento de injustiça, mas como instrumento de justiça. A boca que vocês usavam para derrubar, usa para edificar, para levantar. A boca que vocês usaram para acabar de afundar, leve uma palavra de consolo. Essa semana, parece que muita gente fala assim: só tem lá onde você trabalha. O irmão Pedro, ele já sabe. Uma irmã chega, olha você, chorando por uma perda de um ente querido. É uma dor, meu. Ninguém aqui é insensível. Perdeu um filho, uma mãe, um pai, um amigo, dói. Eu perdi uma irmã, minha mãe chorou 3 anos na estrada, ia chorando por uma irmã. Eu vendi leite, mas ela, passei muito nessas ruas vendendo leite. Aí ela ora por mim, meu irmão, e a colega do lado: ora, minha irmã, Deus é contigo, minha irmã. Não podemos perder a esperança, a promessa de eternidade. Aí a colega diz bem assim: ah, mas não é assim não. Eu falei: não é assim como? Você está achando que eu estou anulando a dor dela? Não estou anulando a dor dela. E nem estou insensível à dor dela. Reconheço que é uma dor muito forte. Mas você quer que eu venha dizer para ela: não, vai acostumando que hoje foi um, amanhã vai ser o outro filho ou outro pai. Você quer que eu vou falar isso? Não é uma palavra de conforto. Não quem tem palavra de conforto, senão o Todo-Poderoso. Porque a solicitude no coração do homem o abate. Salmos 12, 25, o primeiro versículo que Deus deu a graça para mim fazer a abertura. A solicitude no coração do homem o abate, mas uma boa palavra o alegra. E alguém pode me apresentar uma palavra melhor, senão a palavra vindo do coração de Deus? Você quer que eu anunciar para ela acostumar que logo vai vir um outro, pode morrer um outro, ou o marido, ou o que for? É assim que você quer?
eu falo para ela, eu tenho que anunciar a vida eterna. Eu tenho que recordar para a irmã que Deus vai vir para nos consolar de toda a tribulação. Eu não anulei o sentimento dela, a dor dela. Eu sei que ela está passando. Mas uma vez eu conversei, e eu até citei meu irmão Pedro ontem, eu conversei com o pastor Luiz. Nós não sabemos da história dos discípulos lá na igreja primitiva. Eles não foram presos. Eles não foram chicoteados. Eles não foram ameaçados. Mas havia alegria. Como é que os homens que é preso, chicoteado, tinha alegria? Como é que eles contavam alegria, meu irmão? Porque eles não se prendiam naquela situação. Eles olhavam para cima, confiantes na promessa, naquele que falou e vai se cumprir, que virá para levar para onde ele estiver, todos estejam juntos. Era isso que fazia com que eles alegravam, ainda que naquela situação ele estava passando por dificuldade. Mas tinha algo melhor. 1 Pedro 4. 1 Pedro capítulo 1. Que a prova, ainda que nós formos provados, se necessário, por um breve momento, alegreis e regozijei. Olha como é que ele diz, olha, por um breve momento. Por quê? Nós somos provados, a prova da nossa fé é mais preciosa do que o ouro, do que a prata. É para que se ache aprovado, para a honra e glória do nome do Senhor. Não é para a nossa destruição. Era assim que eles andavam. Eles não se prendiam na situação. Porque se prender na situação, vai cair. E não tem força para levantar. A vida segue. Não anulamos a dor e nem a tristeza. Nós não anulamos, porque nós temos sentimento. Mas nós temos que falar a palavra do Senhor, meu irmão. Porque só assim tem um consolo da parte de Deus. Bendito seja o Deus e Pai das misericórdias. O Deus que nos consola. O Deus que nos consola. Para que com as mesmas consolações que nós somos consolados, nós venhamos a consolar o próximo. Deus permite uma situação na vida da irmã e do irmão, passar por aquela situação, Deus usa os irmãos para consolar. Depois esse irmão vai ter vitória, e lá na frente Deus vai usar esse irmão para consolar o outro, porque ele vai ter experiência do que ele passou, e ele vai dizer, meu irmão, eu sei o que é essa situação, porque eu passei por isso. Mas eu quero apresentar para você um poderoso. O Deus que me deu vitória é o Deus que vai te dar vitória. O Deus que me consolou é o Deus que vai te consolar. É o Deus do impossível. É assim que Deus faz. É assim que Deus faz, que age. Deus sabe trabalhar. Usa a tua boca para o mal. Não é para edificação, para a palavra de consolação, de exortação. E a tua língua trama enganos. Olha, apresentando os membros como instrumento de injustiça. É só ler lá, Romanos 6, 7. Provérbios também diz que Deus odeia e abomina olhos arrogantes, coração que projeta o mal, língua mentirosa, testemunha que falsa, pés que leva o mal. Deus abomina e odeia. Os nossos membros não foi para isso. Já foi suficiente quando Deus já nos suportou quando nós estávamos em trevas. Agora nós devemos apresentar os nossos membros como instrumento de justiça. 20. Aceita-te a falar contra o teu irmão. Olha, isso não é coisa de Deus. Sair para falar, para criticar, já não é mais observador da lei, está sendo juiz. Tiago vai dizer isso. Assenta-te a falar contra o teu irmão. E só tem um só juiz, é o Todo-Poderoso. E fala maus contra o filho da tua mãe. Essas coisas tem feito, e eu me calei. Pensavas que eu era como tu? Você achou que eu concordava com essas práticas? Atos imorais? Indecentes? Se enganou. Eu não tenho comunhão com o mal. Assim diz o Senhor. Pensavas que eu era como tu? Eu, porém, te repreenderei, e tudo porei à tua vista. Olha, não vai passar nada diante dos olhos de Deus. Todas as coisas estão nus e patentes aos olhos daquele que nós vamos prestar conta.
Hebreus 4:12. Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daqueles que nós vamos de prestar conta ao nosso Deus. O nosso Deus é o Deus que vê. É o Roy, né? Se não faz memória, né, pastor? É o Roy, né? Não sei se a pronúncia é assim, se me perdoa se não for assim a pronúncia. Deus que vê. Porém à vista. Ouve isto, vós que vos esquecestes de Deus, para que não vos faça em pedaços, sem haver quem vos livre. Olha, a exortação ouve. Quem tem ouvidos, ouça. Dá crédito. Dá crédito à palavra. Aí ele vai dizer, olha, 23, é o versículo que nós lemos. Aquele que oferece sacrifício de louvor, me glorifica. Nós temos um louvor aqui, a expressão cantada. Mas o verdadeiro louvor, como sempre é falado nos estudos bíblicos, é renúncia, abandono de pecado. Quem oferece sacrifício de louvor, me glorifica. E aquele que bem ordena o seu caminho, eu mostrarei a salvação de Deus. É uma promessa de Deus. E toda promessa em Cristo tem um sim. E por fim um amém. 2 Coríntios capítulo 1. Toda promessa de Deus em Cristo tem um sim. E por fim um amém. Porque o Deus que nós servimos não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Por acaso, falando ele, não se cumprirá? Deus não é igual o homem que fala uma coisa e não cumpre. Deus não é assim. É uma promessa de salvação. E quem pensou hoje nisto? Porque Atos 1, os discípulos imaginam tamanha tristeza vendo o Senhor subindo, com os olhos fitos ali focados em Jesus. Jesus vai subindo e vai sumindo. Aparecem dois homens em volta e diz: por que vocês olham tanto para Jesus? Porque este Jesus, aleluia, o qual vocês estão vendo subir desta maneira, este Jesus há de voltar. Eu não estou falando palavras minhas aqui. Eu estou falando palavras do Altíssimo. Pode glorificar, porque Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Assim como ele subiu, ele vai vir. Temos que estar preparados, porque foi louvado o arrebatamento. Muitos vão ser pegos de surpresa. Precisamos ordenar o caminho, negar as nossas vontades, fazer a vontade de Deus. Porque o que bem ordena o caminho, aqueles que andam em retidão, aqueles que negam a si mesmo, abandonam de pecado, entra pela porta estreita e não pela porta larga, que honra quando fala Senhor, mas honra, não fala de boca para fora. A esses verá a salvação de Deus. A esses viverá eternamente com o Senhor. A estes, aleluia, vai estar no lugar onde não há dor, onde não há tristeza, onde não há fome, onde não há o mal. Se essas promessas de Deus não nos alegar, meu irmão, nada mais temos. Porque hoje é um tal de receba, dá o que você tem para receber mais. Carro, mansão. Olha, se prender nas coisas da terra. As coisas da terra. O crente verdadeiro não foca, não se prende nas coisas daqui. É preciso nós termos um lar? Sim. É errado estar com uma casa? Não. Tem um carro? Também não. Mas se apegar e priorizar, é pecado.
deixar de fazer a vontade de Deus, de priorizar o reino de Deus, para fazer coisas terrenas, buscar por bens materiais, aí sim é pecado. O que o olho não viu, o ouvido não ouviu, o coração não sentiu, são as coisas que Deus tem para aqueles que o amam. Vou repetir, porque tem gente que não pegou não. O que o olho não viu está longe da nossa visão, irmão. Nós fazemos uma elaboração, criamos uma imagem aqui do céu, mas está muito longe do que nós pensamos. Muito longe do que nós pensamos. Eu creio que todo mundo já fez um cenário, já, meu irmão? Um cenário no céu, como é que... Eu tive um sonho uma vez que eu vi um espaço assim na frente que era maravilhoso. Coisa que eu não sei nem como explicar. Mas é muito mais daquilo. Muito mais. O que o olho não viu, o ouvido não ouviu, o coração não sentiu, são as coisas que Deus tem guardado para aqueles que o amam. E os que o amam o Senhor, aleluia, vai cumprir com a vontade do Senhor. Aos que amam o Senhor, vai cumprir com a vontade do Senhor. É só quem ama que vai fazer isso. Pedro também vai citar. E pela fé nós somos guardados. Nós temos algo incorruptível e incontaminável, guardado nos céus. Não podemos perder essa esperança. Não podemos desanimar por algo que nós pediu e não recebeu, porque coisas melhores Deus tem ao nosso favor. Deus, como aqui foi citado, Deus é galardoador daqueles que o invocam. Quando você oferecer sacrifício de louvor, quando você cumprir com o voto, clamará e eu o livrarei. Olha, quando você cumprir com a palavra, cumprir com o voto, clamará e eu o livrarei. Eu o livrarei. É necessário que nós cremos que Ele existe, que é galardoador do que os invocam, os que o buscam. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Quer buscar de Deus, mas não acredita que Deus existe? Ou busca a Deus somente para as coisas da terra? São os mais miseráveis que existem. Só vê Jesus, só vê Deus aqui nesse cenário, aqui, ó, nesse espaço físico. Não acredita que tem um reino. Jesus diz: o meu reino não é daqui. Não é, o meu reino não é daqui. Muitos andam como se não existisse mais vida após aqui nesta terra. Dizem: morreu, acabou. Muitos dizem mais ainda, falam mais ainda: o mundo não acaba. É as pessoas que acabam e vidas vão nascendo e vão gerando, e vai para a eternidade. Pensa desse jeito. Já comecei com um assim. Não sabe que está escrito que este mundo está reservado para o fogo, para a destruição. Não sabe o que está escrito. Não vê o Deus verdadeiro, o Deus que cumpre com a palavra. Como Jeremias diz, ele vela pelas suas palavras. Ele faz cumprir. Oferece sacrifício de louvor. Me glorifica. Ordena, anda em retidão. Vai ver a salvação de Deus. Quem tem essa esperança deve se purificar. 1 João 3. Quem tem essa esperança de um dia estar com Ele por toda a eternidade deve se purificar. E só há uma forma de purificação: pela obediência à verdade, pela obediência à palavra de Deus. Salmo 119. Como o jovem purificará o caminho? Observando teus mandamentos. E os mandamentos de Deus não estão no céu, nem no mar. Está na boca e no coração. Olha onde é que está. Moisés fala isso no Deuteronômio 30. Não está no céu, nem no mar. Está no coração e na boca.
Porque dia após dia nós ouvimos falar. Dia após dia eu creio que a consciência traz a memória. Dia após dia Deus usa um irmão para recordar. Dia após dia o Espírito Santo fala em nosso coração. Antes de nós chegarmos aqui, eu creio que Deus já tem falado com muitos a mensagem. Porque eu glorifico a Deus. E falei até com o irmão ontem. Que muitas das vezes, seguido, antes de iniciar a ministração, Deus falou a mensagem no meu coração. Deus falou no dia a mensagem no meu coração. A palavra tem que estar viva, a palavra está falando com nós. Onde nós levar, a palavra está falando. Onde nós levar, a palavra está falando. Porque está no nosso coração e na nossa mente. Foi para isso que Deus falou. E nos últimos dias, que há de fazer isso, colocar a lei no coração e na mente do povo. É muito mais do que no papel. Trabalha para isso, para que está na mente e no coração. Não está no céu. Eu proponho o caminho do bem e do mal. Olha, do bem e do mal, da vida e da morte. Mas eu te digo, te aconselho, vai por mim. Escolhe o caminho da vida, o caminho do bem, porque é vida eterna. Faça isso. Verá salvação, porque Ele veio para anunciar o mandamento, a vida eterna. Ele não veio aqui para nos dar carro. Ele não veio para nos dar casa. Ele não veio para nos dar conta gorda no banco, não. Ele veio muito mais para isso. Ele veio para nos dar a vida eterna. Jesus veio para nos dar a vida eterna. Houve um sacrifício. Ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Ele aprendeu a obedecer por aquilo que padecia, por aquelas coisas, porque ele quer ser cristão e não quer ter luta. Mas aprendeu a obediência. E foi o autor e consumador de uma eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Está aí a graça aí, ó. Como muitos pensam, como eu citei várias vezes. Vamos curtir e farrear, porque Jesus já morreu por nós. Vamos fazer o que dá na nossa vontade, porque Jesus já morreu por nós. Já tá bom. Você pode continuar do jeito que você está aí, fazendo o que você quer. Está feliz? Com isso aí que você está fazendo, tá. Jesus vai entender, Deus vai entender. Com que Deus tem que aceitar a nossa vontade. Deus tem que adequar a nossa vontade, e não nós a vontade de Deus. O evangelho está desse jeito. Muitos estão pregando e está desse jeito, muitos. Quer que Deus concorde com a conduta dele. Seja humilde, reconheça, meu Deus, é assim que Deus está ensinando e eu estou fazendo errado. Me tem misericórdia, Senhor. Mas não se opõe não tenta se opor não tenta e Deus se auto-justificar não. Clama, humilha. Pede misericórdia, Senhor, é assim e eu não estou fazendo dessa maneira. Me dá uma vitória, me dá um espírito de obediência, Senhor. Seja humilde, clama, porque Ele dá, liberalmente não censura. Mas para aqueles que não têm uma vida inconstante, porque quem é inconstante não receberá nada do Senhor. Quem é inconstante não vai receber. Um pé na igreja, um pé no mundo, não vai receber. É só para quem tem uma vida constante, de busca, de oração, ainda que em fraqueza, em choro, em luta, em abatimento. Eu já falei meu testemunho e falo e volto a repetir. Já cansei de entrar aqui, no meu entendimento, parece que não tinha sentido nenhum de estar dentro da casa do Senhor. Porque parece que eu estava ali no meu corpo, mas eu estava preso em uma situação. Parece que não tinha ali resultado nenhum. Hoje eu entendo. Hoje eu glorifico o nome do Senhor. Porque se eu tivesse rendido, como o pastor Luiz falou no meu ouvido, eu não esqueço até hoje, sentado na primeira cadeira lá no Jaime, como o Gilmar está sentado ali. Ele chegou por trás, bateu nos meus peitos e disse assim, como está? E eu não esqueço até hoje, eu falando para ele, não sei porque eu estou aqui, pastor. Eu não sei, para mim é em vão. Ele diz, eu quero fazer uma pergunta, eu vou terminar já estou terminando. Quero fazer uma pergunta, irmão Ricardo. Se você voltasse, porque o inimigo falava, à vontade, quando eu atravessava o campo, ele falava, volta. Eu não sei o que você vai fazer lá, sua vida já está terminada. Você perdeu uma família.
E eu parava e olhava para trás para voltar. Eu não esqueço até hoje. E ele diz assim, e eu vou fazer essa pergunta para você. Se você voltasse para a sua casa, a situação que você está vivendo melhoraria? Eu digo, de maneira nenhuma, pastor. Pois fica no seu cantinho, porque Jesus falou para os discípulos, o que eu estou falando agora você não entende, mas lá na frente vocês vão entender. Fica no seu cantinho, espera, porque quem tem desejo, Deus vai revelar. Deus vai revelar. E hoje eu sei a vitória que Deus me deu através de Jesus. Com dor e com lágrimas, já li a Bíblia, parece que eu estava passando os olhos, lágrimas descendo. E já li a Bíblia em tempo de frio, com brusa, e colocando o dedo, ardendo meu coração, e eu vi fumaça subir dentro da Bíblia. Para mim parece que estava vendo coisa. Eu não esqueço até hoje isso. E eu não limpava os olhos e pensava, Senhor, está na minha cabeça, isso é da minha cabeça. Mas não tem cabimento um negócio desse. É como quando você vê um sol muito quente, o calor, você vê tremendo. Não sei se alguém já viu na estrada, aquele tremorzinho, não sei se alguém já viu. É como se fosse daquele jeito. E ardia dentro de mim. Que isso não venha a morrer quando nós entrarmos em uma situação, mas que nós venhamos a clamar, se humilhar e pedir a Deus vitória, porque Ele nos dá vitória dia após dia. Que Deus nos dê esta graça e essa força a cada dia para buscar e para viver a palavra dEle. Já deu o horário, creio que os outros versículos Deus vai de usar os irmãos e irmãs para quem está falando. Pastor Luiz, já convido aqui o pastor Luiz.